e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de quanto tem. E ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que se tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. Coisa curiosa. A Bíblia diz que Abigail era uma mulher formosa e sábia. Hoje nós vivemos tempos em que a gente tem se preocupado muito com a aparência física. A gente gasta tempo em salão de beleza, a gente gasta tempo e dinheiro com cirurgia plástica, muitas vezes pressionada, não por um modelo bíblico, mas por um modelo secular, doentio, contaminado, de uma beleza sensual, provocante, ou seja, uma oposição contra a palavra de Deus. E aí a gente entra nesse padrão, entra nesse modelo e começa a cuidar da nossa aparência à forma e à forma deste século. Mas pouco se investe na nossa comunhão com Deus, na sabedoria como mulher, independente de você ser casada ou solteira. E a Bíblia descreve Abigail do seu servo. Ela percebeu um perigo iminente vindo contra a casa dela, contra a família, contra os funcionários, contra tudo, contra a própria vida dela. E ela não foi lá choramingar na cabeça de Nabal. Ela podia ter ido lá e falado: você é louco, bateu a cabeça. Você conhece Davi, a fama dele, os valentes dele. Você está doido, homem? Corre atrás dele para pedir perdão, porque senão nós vamos todos morrer. Foi isso que ela fez? Mas com a gente não é sempre assim, né? Ah, como a gente reclama. E como a gente se acha superiores aos nossos maridos. Como a gente se acha. Não, porque, ai, do meu marido se não fosse eu, né? Quando eu conheci, era um pé rapado. Quando eu conheci, era um diamante bruto. Eu é que melhorei a vida do meu marido. Gente, isso pode até ser uma realidade. Porque nós fomos capacitadas por Deus para sermos ajudadoras idôneas. Então, se você é uma ajudadora idônea, o seu marido vai se tornar cada dia melhor. O seu pai, o seu irmão, as pessoas que vivem com você, mulher solteira, eles também serão transformados em pessoas melhores. Eu acho lindo quando eu vejo uma moça cuidando da aparência do pai. Eu vejo a minha filha lá de 17 anos, falo: pai, não põe essa camisa não, que não fica legal para você. Agora ele já tem 2 mulheres no pé dele, né? Então, assim, a gente tem a capacidade dada por Deus para a gente melhorar. Só que o que a gente fez? Nosso coração se encheu de soberba. A gente tem que provar o tempo todo que a gente é melhor, é superior. Isso é uma mentalidade incutida em nós mulheres pelo movimento feminista. Que, a meu ver, a minha leitura, trouxe mais derrota do que conquista. Se a gente pesquisa a nascente do feminismo,
O feminismo começou no movimento de que a mulher merecia salários iguais aos dos homens, trabalhando o mesmo tanto quanto eles. Elas mereciam um salário igual e o direito de adquirir propriedade. E a gente vê isso no final do século XIX. Só que Jesus já tinha resgatado o valor da mulher muito antes disso. Então o movimento feminista não trouxe nada de muito novo, não. Mas foi um grande pretexto para encher a nossa cabeça de lixo e prepotência. O que tem até hoje refletido dentro dos nossos lares. E a gente vai falar um pouco mais disso à noite, mas agora eu quero me ater aqui ao modelo de Abigail. Essa mulher que, sabendo o perigo iminente sobre a sua casa, ela tomou a decisão acertada. Conhecendo o marido dela como conhecia, ela falou: se eu for falar com Nabal, ainda leva um tapa na cara, né? Se bobear, o cara é tolo. Eu não vou perder tempo, eu vou salvar a vida dele. Eu vou me humilhar. E ela juntou o que ela tinha de melhor. E quando ela chegou diante de Davi, o que ela fez? Ela colocou o rosto em terra. Isso é o sinal máximo de humilhação. Aí eu fico pensando, como Davi foi impactado. Veio uma mulher bonita, ela devia ser bem vestida, adornada, porque ela era formosa e sábia. Mulher sábia não anda relaxado por aí. E o marido dela tinha grana, então ela devia andar bonita mesmo, nos trinques. Aí eu fico imaginando o impacto que causou em Davi ver uma mulher bonita, descendo do salto e se humilhando, pondo a cara no chão. E ela não para por aí. Aí ela continua. E lançou-se a seus pés, versículo 24. E disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão do seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva, meu Senhor. Desse aos jovens que andam após as pisadas de meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Ela chamou para si a responsabilidade. E no século 21 o que a gente faz é pôr a culpa em alguém. Não, mas o casamento terminou, a culpa é dele. Não, eu minto para o meu pai, a culpa é dele. Eu tive um namoro impuro, a culpa é do cara. E aí vai, a gente está sempre julgando a responsabilidade para outra pessoa. Por isso que os tribunais estão cheios de cristãos levando outros cristãos em tribunais. Por que o grande problema que a igreja hoje enfrenta na nossa nação e no mundo é a falta da unidade? Orgulho. A gente pensa assim, nós somos melhores, nós somos ungidos, nós somos os escolhidos. Eu sou nariz, o outro é dedo. Eu sou olho, o outro é joelho. Mas de nós se não fosse o joelho, não é, gente? Menosprezamos o que o outro tem, supervalorizamos o que temos. Ou fingimos que, para a gente não se sentir por baixo. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Gente, você sabe o que é isso? O dia que eu tive a revelação dessa palavra, eu estremeci. Deus resiste
ao soberbo, Deus põe a mão no seu peito e te paralisa. Às vezes você pensa que a sua vida está com problema, porque o diabo se levantou contra você. Você pensa, meu casamento está acabando, é uma luta espiritual, o diabo se levantou contra a minha casa. Reflita, talvez seja o diabo mesmo, mas o diabo só usa as brechas que nós damos a ele. A Bíblia diz que nós somos tentados segundo a cobiça do nosso próprio coração. E às vezes o orgulho é uma arma carregada que você coloca na mão do diabo contra você. Vem cá, Iracema. Deus resiste ao soberbo. A ilustração disso me estremece. Eu quero abraçar a Deus. Eu quero me achegar a Deus, eu quero o colo de Deus, mas eu não consigo me mover. Mas a Bíblia diz que aos humildes Ele concede a sua graça. E foi isso que Abigail alcançou. Ela se humilhou, ela desceu do salto. Não era papel dela fazer isso se a gente fosse pensar na cultura local. Ela era mulher. Foi ela ao encontro de Davi e dos seus 400 homens. Uma figura pequena, uma figura frágil, uma mulher, esposa de um homem tolo. Mas a atitude dessa mulher atraiu graça não apenas sobre ela, mas sobre toda a sua casa. Abigail não apenas salvou a sua própria casa, mas quando a gente continua lendo o texto, a gente vê que Davi então disse a Abigail, olha aí no verso 32, então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras, e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Ou seja, ele ia extirpar todo mundo, ele estava furioso. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho dado ouvido à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e ele morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Olha isso, gente. Uma decisão sábia de uma mulher livrou toda a casa dela, e todo o resto Deus fez. Deus sabe por que feriu a Nabal. Obstinado, tolo, teve as suas chances e as desperdiçou, mas a mão do Senhor livrou que Davi fizesse defesa própria. Mas nós queremos fazer defesa, não é? Nós queremos nos justificar, nós queremos nos defender, nós queremos responsabilizar alguém pelos nossos fracassos, nós queremos culpar alguém pelos nossos fracassos, mas Abigail deixa para a gente um outro modelo. Ela se humilhou e tomou para si a responsabilidade por toda a sua casa. E para isso, ela teve que se humilhar, desistir do orgulho,
da presunção, desistir de culpar a Nabal pela tolice dele. Prontamente essa mulher sábia se colocou no lugar certo, na hora certa, o que trouxe livramento sobre a sua casa e mais tarde honra sobre a sua cabeça, porque ela se tornou esposa de Davi, o rei de Israel. Talvez você olhando para esse modelo, você pensa: ela foi corajosa. E você é? O que está dando errado na sua vida que você está pondo a culpa em alguém? Helena, mas eu casei com o Nabal, então agora tem uma esperança, Deus vai ferir ele, matar ele. Não fala mal da bisca não, bem, que você que escolheu. Quando a gente fala mal do nosso marido, nós estamos passando o atestado da nossa própria incompetência. Agora, Deus dotou você, mulher, de uma capacidade de influência, que às vezes tem sido usada como capacidade para manipulação. Influência é diferente de manipulação. Manipulação é uma coisa de Jezabel, do espírito de Jezabel. Mulher que manda no marido, mulher que faz chantagem. Tem um time de meninas aí que, não vai me dar o que eu quero, não? Vou ficar um mês com dor de cabeça. Ele vai ver se ele vai ter o que ele quer. Isso é pecado. Isso é pecado. Lê Coríntios 7. O seu corpo não te pertence mais, mas ao seu marido. E o corpo do seu marido não pertence mais a ele, mas a você. E a Bíblia diz que você se abstém do seu marido em caso de duplo consentimento, para que os dois se dediquem à oração e não para um manipular o outro. Tem mulher aí fazendo greve de sexo falando: ele me paga, ele vai ver comigo. Isso é pecado. Isso tem trazido a mão de Deus para o seu peito. Isso está abortando os sonhos de Deus na sua vida. A palavra de Deus é o nosso padrão. Não é o que o mundo faz que é o nosso padrão. É a palavra de Deus que é o nosso padrão. E a palavra de Deus diz que o meu corpo é do meu marido e que o corpo dele é meu. Mas a gente faz os nossos joguinhos, né? E onde se levanta uma Jezabel, tem um Acabe. Às vezes você fala: meu marido é um fraco, meu pai é um banana, minha mãe é que manda lá em casa, e comigo vai ser assim também. É, Jeza. Deixa eu falar. Onde se levanta uma Jezabel, um Acabe é estabelecido. Se o seu marido é fraco, se o seu pai é um banana, deixa eu te falar, é porque tem uma Jeza de plantão. Porque onde o homem é colocado na posição que ele tem que ser colocado, onde uma mulher honra um homem e ombra com ele, caminha lado a lado com ele, é uma ajudadora idônea, esse homem se levanta como forte e poderoso na terra. Se o seu homem é um banana, seja seu pai, seu irmão, seu namorado, seu marido, deixa eu te dizer, será que você não está sendo manipulado pelo espírito de Jezabel? Um espírito de arrogância, de soberba. Eu mando, eu decido, eu dou a última palavra. Tenho pena de você. Se você é assim, eu tenho pena de você, porque eu lamento te informar, você está condenado à ruína. Acorda, mulherada, você foi chamada para ser bênção e nem maldição. E quando a gente olha para Abigail tomando o seu lugar, ela não foi lá discutir com Nabal, ela não foi lá tirar satisfação com Nabal, ela não foi lá e colocou as coisas no jumento e disse: agora chama Nabal, porque ele que vai chupar essa manga. Não é assim que a gente faz com o nosso marido?
Agora você atende o telefone. Agora você vai lá e resolve. Ainda dá chilique. Você não me volta aqui dentro de casa sem resolver isso. Vai deitar, histérica. E, gente, a gente é assim porque a gente compra essa ideia. A mídia nos passa esse modelo todo o tempo. Mulher que é mulher, depender de homem. Às vezes você mesmo já falou com outra mulher. Ai, que gracinha, vai ser dona de casa e mamãe. Apruma para a vida, minha filha, vai fazer um curso superior. E quem diz que curso superior te garante felicidade? Conheço um tanto de mulher com doutorado e pós-doutorado com a vida arruinada, com os filhos nas drogas. Por quê? Porque se conformou ao padrão desse século e não ao modelo de Deus para nós. Nós não conseguimos mais sentir alegria em cuidar da casa, em ver o crescimento dos filhos. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. O diabo está nos roubando o melhor. O melhor vinho está sendo substituído por água suja e a gente está bebendo em altas talagadas. Esse modelo que o século nos dá não é padrão. Olha para a família. Olha para a família desse sistema. Doente. Pais matando filhos. Filhos matando pais. Jovens que têm tudo. Pôr no fogo índio. Uma insatisfação que só o crack consegue disfarçar. Onde começou isso tudo? No bendito movimento feminista. Bendito? Tenho minhas dúvidas. A mulher saiu de casa, abdicou da grandeza de ser ajudadora idônea, mãe, esposa, dona de casa. Sabe qual é a minha profissão? Hoje eu tenho prazer, antes eu tinha vergonha, mas Deus me restaurou. Hoje eu tenho prazer, profissão do lar. Deus me restituiu a alegria de cuidar da minha casa, de cuidar dos meus filhos, de curtir o meu marido, de ser protegida. Eu amo quando meu marido pega minha mão e me põe para dentro da calçada. Eu amo quando ele abre a porta do carro para mim. Eu amo quando ele carrega as minhas malas. E as feministas falam, não, deixa que eu faço. Até a feminilidade nós perdemos. Porque a gente quer provar o quê para quem? Você não precisa de provar nada. Você tem o seu valor, você tem a sua grandeza. Seja mulher. Deixa o homem ser homem. E aí a gente se conforma nos padrões desse mundo e a gente forma isso nos nossos filhos. Você vê uma nova geração de adolescentes que entra nos ônibus e finge que estão dormindo para não dar lugar para a mulher grávida. Tem uma mulher por trás disso, uma mulher ausente. Uma mulher que não ensinou para o filho, filho, quando uma mulher é grávida, você dá lugar, filho. Do jeito que eu ganhava lugar quando você estava na minha barriga. Filho, protege a mulher. Filho, pega o peso. Eu conheço mulheres que se o cara for pegar a mala, leva um chute na cara. O que é isso? Você está pensando que eu sou fraca? E a gente enche a cabeça da nova geração de doença. Aí depois a gente pergunta, o que está acontecendo? Por que a homossexualidade se tornou uma epidemia? Não estou falando contra homossexuais aqui, eu amo os homossexuais. São pessoas sensíveis, organizadas, cheirosas, mas que têm um estilo de vida distante daquilo que Deus tem para eles. Mas o que gerou isso? Gente, 90% dos homossexuais que eu conheço, que eu já tive a oportunidade de conviver, conversar, ter amizade, tem um padrão de pai, Acabe, e um padrão de mãe, Jezabel. Uma mulher dominadora, uma mulher forte, uma mulher valente, e um pai omisso, fraco, ausente.
Os valores da família foram distorcidos e quem paga por isso é a nova geração. Onde que nós erramos? Nós temos a nossa parcela de culpa, mulheres. O diabo sabia muito bem o que estava fazendo lá no Éden quando procurou a mulher primeiro. Porque ele sabia que se ele convencesse a mulher, ele convencia o homem. A gente sabe influenciar para o bem ou para o mal. É por isso que o livro de Provérbios diz: a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as próprias mãos a destrói. Seu casamento está arruinado? Seus relacionamentos estão arruinados de amizade? Seu namoro já está num padrão errado, solteira? Você já falou para o seu namorado, né? Meu filho, eu vou trabalhar fora e ter meu dinheiro, não dependo de você para nada. Chamou a mão de Deus para o seu peito. Gente, eu não tenho nada contra a mulher trabalhar fora. Nada contra. Desde que as prioridades não sejam invertidas. A família vem primeiro do que o trabalho. Por quê? Porque o crescimento de um filho você não retoma. A carreira você retoma. Eu conheço mulheres que criaram seus filhos, foram muito bem sucedidas, ótimas donas de casa, e que aos 50 anos de idade ingressaram na universidade e estão bombando. Mas conheço mulheres também que tiveram doutorado, mestrado, uma carreira bem sucedida financeiramente, que a cabo de alguns anos foram descartadas por suas empresas, por alguém mais jovem, mais interessante. E quando elas olharam para a própria vida, perceberam que não conheciam os próprios filhos que cresceram debaixo do mesmo teto. O crescimento de um filho, o fracasso de um casamento. Como retomar as coisas que a gente perde, as coisas realmente importantes que perdemos? Não tem como. Abigail se humilhou. Você está disposta a se humilhar? Para nós é humilhante depender economicamente de um homem. Por quê? A Bíblia não diz: deixe o homem a sua mulher, deixe o homem pai e mãe e una-se a sua mulher e sejam os dois uma só. Tudo que é dele é seu. Tudo que é seu é dele. Vocês são um. Enquanto ele trabalha fora, você trabalha dentro. Tem gente que fala comigo assim: ai, Helena, você não trabalha? Vai lá em casa para ver, bem. Eu trabalho e trabalho muito. Ah, Helena, você é celebrity gospel. Vai lá em casa para você ver o lerê. Lerê, lerê. Com a maior alegria. Com a maior alegria. Porque eu não estou apenas pondo uma mesa. Eu estou criando memória nos meus filhos. Quando eu arrumo a mesa, quando eu faço o prato predileto, quando eu perfumo a camisa enquanto eu passo, quando eu jogo água de lençóis nos meus lençóis, eu estou criando memória, eu estou deixando um rastro de amor para a minha família. Eu quero que quando eles crescerem, eles se lembram: esse cheiro me lembra minha mãe. Eu quero que eles se lembrem: uau, que saudade da mesa que a mamãe punha, que carinho que ela demonstrava. Nós confiamos o primeiro sorriso dos nossos filhos a babá. Os primeiros passos, quem assiste é a professora da creche. Para quê? Para sustentar o nosso orgulho.
de sermos independentes. Não há bênção na independência. Por isso que Deus quer que sejamos dependentes dEle. Se você não quer depender nem do seu marido, vai querer depender de Deus? Será? Você não quer depender do seu marido que você vê, toca, beija, abraça, dorme com ele. Você vai querer depender de Deus? Foi assim que Lúcifer começou a sua carreira. Ele quis ser independente. Estamos perdendo o melhor da festa. Estamos perdendo a nossa casa. Estamos sacrificando a nossa casa para satisfazer a um modelo secular falido, doente, contrário à palavra de Deus. Não vos conformeis com este século. Não entrem na forma de pensamento deste século, para vocês experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Não é o diabo que se levantou na sua casa, não. É a sua própria arrogância que está trazendo a mão de Deus para o seu peito. A sua autossuficiência, a sua independência, a sua falta de sabedoria e de discernimento. Que você seja como Abigail, bela e sábia. Feche os seus olhos. Olha para a sua casa. Qual é a sua realidade hoje? Como é que está o seu casamento? Como é que está o relacionamento com seu pai, solteira? Às vezes você vive com seu pai, mas não dá a menor moral para ele. Deixa eu te falar, a Bíblia diz: honra a teu pai e a tua mãe. Uma das origens da palavra honra, o significado é dê ouvidos a. Você desonra o seu pai, você mente para o seu pai, você desobedece o seu pai. Mas você quer a bênção de Deus para o seu futuro marido, para o seu futuro casamento? Não se engane, você está plantando, você vai colher. Honra teu pai. Ajude os teus irmãos. Se levante como uma pessoa sábia na sua casa. Às vezes, mas Helena, na minha casa só eu de crente, aleluia. É porque Deus tinha que começar pelo pior. Salvo o casca grossa, se o casca grossa conserta, o resto entra no eixo. Aí às vezes você pensou agora, misericórdia. Há orgulho aí. Achei ele. Nós não gostamos de ser confrontados. A gente gosta de quem baba ovo na gente. Ah, linda, maravilhosa, absoluta. Deus te escolheu. Deus te escolheu sim, mas porque precisa te lixar primeiro. Dê boas-vindas. E se levante como uma Abigail na sua casa. Helena, mas na minha casa tem um Nabal. Deixa que do Nabal Deus cuida. Mas cuide você de ser uma Abigail. Deus pleiteia as suas causas. Eu conheço homens que foram curados quando a mulher começou a derramar sobre ele palavra de afirmação. Às vezes o seu marido é um fracasso porque você tornou ele um fracasso. Eu conheço uma mulher, gente, que o tempo inteiro ela critica o marido dela. Diante dos outros. Ela é Nabal. Ela é a tola. Encoraje o seu marido. Enxerga alguma qualidade, ele deve ter, porque você escolheu ele para casar. Volta a enxergar a qualidade do homem que está diante de você. Valoriza isso, encoraja isso. Fala, meu bem, eu te amo, você é precioso, você é valente, você é corajoso, você me protege. Ah, meu bem, obrigada. Um dia eu estava atribulada na minha casa, eu tenho 4 filhos, esses meninos estavam pondo fogo na casa. E mãe, depois de um certo tempo, né, parece que eles vão testando a gente perde a autoridade mesmo. Eles fazem gato e sapato da gente.
E eu já tinha gritado, xingado, ameaçado. E eles... E aí uma chave entrou na porta e girou. O refrigério chegou. Meu Deus, como uma figura de um homem ocupando a sua posição. Como que isso faz diferença numa casa? A autoridade chegou. Os meninos... Oi, papai. Eu pulei no pescoço dele, refrigério. Ele não entendeu nada. Eu olhei nos olhos dele e falei assim: João, quando você chega em casa, a ordem se estabelece. Aí ele sorriu daquele jeito assim. Poxa. Diga para o seu marido o valor que ele tem. Conte para o seu pai o valor que ele tem. Diga para o seu irmão. Às vezes nós irmãos, a gente é tanta rusga, principalmente para os mais jovens aí. Meu irmão, vou te contar um caso, viu? Derrama amor para o seu irmão e me conta se ele não vai mudar com você. Mas derrama amor genuíno, não faz coisa por interesse não. Ama seu irmão. Pensa assim: se amanhã ele morrer, o que vai ser da minha vida? A gente de vez em quando é bom a gente pensar nisso, sabe? O que vai precisar de acontecer na sua vida para você acordar? Tem gente que vai chorar em cima do caixão. Já era, não dá mais tempo. Derrama amor. Derrama uma palavra de encorajamento. Exalte as qualidades dos homens que Deus colocou na sua vida. Conte para eles como eles são preciosos, como eles são importantes. Conta para ele como um pequeno gesto, do tipo: meu bem, quando você chega em casa, a paz se estabelece. Meu bem, eu me sinto tão amada quando você me coloca para sentar no canto do avião, quando você me coloca no canto da calçada. Eu me sinto tão amada, tão protegida. Obrigada. Querido, você é um gentleman. Obrigado por abrir a porta para mim. Não é só a gente que gosta de elogio, não, tá, gente? Eles também precisam de palavras de encorajamento. E às vezes tudo que ele escuta é: não vai dar para pagar de novo a conta? Ou então a sutileza do veneno, né? A fulana de tal ganhou um carro do marido dela. Ergue-te, Abigail. Ou melhor, inclina-te, Abigail. Dobra. Se humilha. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Escolha viver essa canção. Vamos orar. Eu te convido novamente. Olha para a sua casa. Olha para a sua família. Olha para o seu casamento. Olha para os seus sonhos. Olha para as sementes que você tem plantado. O que você tem plantado?
Jezabel domina sua casa. Você teve que tomar a posição do homem da sua casa. Deixa eu te falar, restitua essa posição ao homem da casa. Helena, mas ele não vai dar conta. Vai, se ele tiver a mulher certa do lado dele. Helena, mas ele é um bêbado. Deus faz coisas inimagináveis. Helena é a ruína da minha família. Se for a ruína da sua família, Deus destitui Nabal. Mas é a mão de Deus que faz isso e não a sua. Que você se levante como uma mulher sábia. Que a sua murmuração dê lugar ao encorajamento. Que as suas críticas ferinas sejam destituídas e que no lugar delas nasça uma palavra de elogio, de louvor, de encorajamento, de doçura. Filhas do rei são parecidas com ele. E Jesus se humilhou até a morte, morte de cruz. Então por que você não quer se humilhar? Para que Jesus recebesse o nome que é sobre todo nome, ele se humilhou, ele se esvaziou. Então por que você resiste? Se não queremos nos humilhar, não somos dignas de dizermos que somos seguidoras de Cristo, porque o caminho do cristianismo é o caminho da humilhação. Mas a humilhação traz honra. Deus se inclina para o humilde. Deus se inclina para o humilde. Tem uma canção do Diante do Trono que diz isso. Eu amo essa música. Continue de olhos fechados.